Senhor, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração. Senhor, que não seja eu aqui, mas Ti, através do Teu Santo Espírito, usa-me como a Tua voz, como Teu porta-voz aqui, Senhor. Senhor, abra as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra, possamos recebê-la e vivê-la, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vem já numa série aqui na igreja falando sobre Deus, algumas características de Deus, quem Deus é. Já falamos que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é alegria, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Falamos que Deus é criador, e hoje a gente vai trazer mais uma palavra relacionada com Deus. O tema da palavra de hoje é Deus de relacionamento. Há um desejo dentro do coração de Deus de se relacionar conosco. Ele nos deseja e nos quer, Ele quer se relacionar conosco, e hoje a gente vai ver, diante da palavra dEle, como que Ele se relacionou com a gente, como que Ele deseja se relacionar conosco, como que isso está tão forte, tão enraizado no coração de Deus. Se a gente analisar toda a história, começar lá de Gênesis, até antes de Gênesis, não havia nada do que existe, não havia os planetas, não havia a terra, não havia nada, e Deus já se relacionava, porque existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles já se relacionavam entre si. Então Deus já se relaciona, está na essência dele, na natureza dele, antes da criação do mundo. E aí Ele decide criar o mundo, criar os planetas, criar a terra, criar os animais, criar o homem, criar tudo que há, tudo que a gente vê aqui, Deus criou. Só que nessa criação, Ele fez algo diferente. Ele fez um ser especial nessa criação, somos nós. Tudo que há, Deus criou através da palavra. Haja luz, e a luz apareceu. Haja as águas, e as águas apareceram. Só que tem um ser nessa criação que não foi criado através da palavra, foi o homem. Nós fomos criados pela mão do nosso Criador. Tamanho o desejo que Ele tinha por nós, tamanho o carinho que Ele tem por nós, o desejo que Ele tem por nós. Se a gente olhar lá em Gênesis 2:7, relata o Deus criando o homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, além de Ele ter nos feito com a própria mão dele, através da terra, do barro, Ele também soprou em nossas narinas. Então nós carregamos uma parte de Deus, uma partícula de Deus há dentro de nós, o sopro de vida. Tão especiais somos para Deus, que Deus nos fez de maneira diferente, de maneira especial em toda a criação. Mas tem mais uma coisa que nos mostra quão especiais somos para Deus. Nós somos o único ser da criação que fomos feito à imagem e à semelhança do nosso Criador. Somos o único. O leão, a vaca, a árvore, nada foi feito à semelhança de Deus, somente nós, o homem. E esse desejo de Deus existiu porque Ele desejava que o homem aqui fosse um representante dele aqui na terra, mas também fosse o representante da criação diante de Deus, e assim houvesse esse relacionamento com Deus. Deus nos fez semelhante a Ele porque Ele deseja se relacionar conosco. Ele não precisava se relacionar conosco, Ele é pleno, Ele é perfeito, Ele não precisava, mas Ele nos ama tanto que Ele nos criou de uma maneira que Ele deseja se relacionar conosco, estar diante de nós. E esse relacionamento que Deus deseja é de uma maneira íntima, de uma maneira próxima, e toda a Escritura nos mostra isso, e a gente vai ver um pouquinho hoje sobre isso, sobre esse desejo de se relacionar conosco de maneira íntima. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós vemos o relato de quando, logo após Adão peca, Deus vindo à terra, e ali a gente percebe Deus, o cuidado dele de vir aqui todos os dias se relacionar com o homem. Está lá em Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, no final da tarde, todos os dias, Deus vinha se relacionar com o homem. É o desejo de Deus, está na essência de Deus se relacionar conosco. Ele já se relacionava lá com Adão desde a criação, desde o início. Porém, nós já sabemos
que Adão pecou. Nós já vimos isso, né? E a gente vai ver como Deus tratou essa questão. Mas antes disso, eu queria falar só mais uma coisa da criação. Ao final de cada dia da criação, Deus olhava para o trabalho dele, para o que ele criou, e falava: é bom. Todos os dias é bom. E ficou bom, e é muito bom. Porém, tem um único relato na criação que Deus fala que não era bom. Está lá em Gênesis 2,18. Diz o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui a gente vê claramente, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos a mesma natureza de Deus de se relacionar. Então, a hora que ele olha para o homem e vê que o homem está sozinho, sem nenhum ser semelhante a ele para se relacionar, ele fala: não é bom. É necessário que eu crie alguém semelhante a ele para que ele se relacione, porque eu sou um Deus de relacionamento. Então, se eu fiz ele a minha imagem e semelhança, e eu quero que ele me revele, ele tem que se relacionar para me revelar. Ele tem essa necessidade dentro dele de se relacionar. E assim Deus cria Eva. Deus gera Eva. Porém, avançando mais um pouco em Gênesis, nós sabemos lá em Gênesis 3 o que acontece. Adão e Eva, de maneira deliberada, eles acabam pecando. Eles acabam desobedecendo a Deus, comendo do fruto que eles não deveriam comer. E ali a gente vê uma sinalização de Adão. Em vez de Adão comer do fruto da vida e assim ser dependente de Deus e viver uma vida de relacionamento com Deus, Adão decide comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e assim viver uma vida independente de Deus, viver uma vida segundo a sua vontade e não mais a vontade do Criador. E aqui a gente vê um problema, porque Deus criou o homem para se relacionar, e o homem de maneira deliberada diz: não, eu não quero mais me relacionar, eu quero viver uma vida independente, vivendo a minha vontade e o meu querer. E aqui fica a pergunta para cada um de nós: como que a gente reage diante de uma pessoa que ignora a gente, diante de alguém que não quer nos ouvir, alguém que a gente vai conversar, ela vira as costas, alguém que a gente manda mensagem e não responde? Como que nós agimos? Por muito menos, muitas vezes a gente deixa de atender uma pessoa, demora para responder uma mensagem, né? Porque está magoado, está chateado com a pessoa, a gente já não quer mais ver ela. Imagina alguém deliberadamente falar: eu não quero mais conversar com você, eu não quero mais agir em comunhão contigo. E o que Deus faz diante desse cenário? Muitos de nós, se fosse Deus, ia mandar Adão plantar batata, não ia? Ia mandar ele catar coquinho no asfalto? Mandar ele andar? Não ia mandar? E o que Deus faz? Deus vem pessoalmente se relacionar com Adão, mesmo diante do pecado. Deus poderia mandar um anjo, Deus poderia falar com Adão através de visão, de sonho, ou mesmo uma voz, só com a sua voz lá do céu falar e Adão ouvir aqui na terra, mas ele vem pessoalmente conversar com Adão e Eva. Tamanho o desejo dele de se relacionar conosco, tamanha a vontade de Deus de estar conosco. Seguindo mais um pouco na nossa Bíblia, mesmo expulsando Adão e Eva do Éden, Deus continua se relacionando com o homem. A primeira geração depois de Adão, Caim e Abel, Deus esteve aqui pessoalmente, falou com Caim: cuidado, Caim, o pecado bate à sua porta. Mesmo assim, Caim mata o seu irmão Abel. E mesmo diante do primeiro assassinato registrado nas Escrituras, ainda assim, Deus vem e conversa pessoalmente com Caim. Ei, Caim, cadê o seu irmão? E Caim, de maneira bastante mal educada, responde a Deus: eu sou responsável por ele, né? Na nossa linguagem de hoje, Kiko eu tenho a ver com meu irmão, né? Mas o desejo de Deus é se relacionar. Então ainda assim ele veio e se relacionou com Caim e Abel. E mesmo com o pecado e a maldade aumentando em nosso mundo, Deus continua vindo e se relacionando com alguns homens, segundo as Escrituras. Avançando mais um pouco, a gente vê Enoque. Enoque foi um cara especial, que se relacionou de uma maneira tão íntima com Deus, que Deus o arrebatou. Só há 2 casos na Bíblia de pessoas que foram arrebatadas, e um é Enoque. Por quê? As Sagradas Escrituras não falam, ele andava com Deus.
ou seja, ele se relacionava com Deus, ele era intenso no relacionamento dele com Deus, e esse é o desejo de Deus para nós. Deus nos chama para uma vida de relacionamento intenso e crescente com Ele. Ele deseja que a gente se relacione com Ele como Enoque se relacionou, de maneira intensa, de maneira viva, de maneira plena. Esse é o desejo de Deus para nós. E se a gente avançar mais um pouco, a gente chega em Noé. Vocês já pararam para analisar que graças ao relacionamento de Deus com Noé, a humanidade não foi extinta da face da terra? Graças ao relacionamento de um homem com Deus, nós estamos aqui. Graças a esse relacionamento de Noé com Deus, nós estamos aqui hoje. E assim como Deus salvou pessoas através do relacionamento com Noé, Deus deseja que o nosso relacionamento com Deus salve vidas, transforme pessoas. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus usou pessoas para me trazer para Ele. O relacionamento de algumas pessoas com Deus influenciaram a minha vida ao ponto de eu estar aqui hoje. E esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que a gente se relacione com Ele para que nós sejamos transformados, mas também para que Ele nos use para transformar outras pessoas. Não só as pessoas aqui dentro, os nossos irmãos, mas pessoas aí fora, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na escola, em todos os lugares. Nós fomos chamados, como o Japa falou semana passada, para ir e levar o Evangelho. E a gente só conhece o Evangelho verdadeiro se relacionando com quem é o Evangelho, que é Jesus Cristo. E aí, a partir do momento que a gente começa a pensar em relacionamento, né, já que a gente está falando de relacionamento, há níveis de relacionamento. Durante o dia, nós nos relacionamos com várias pessoas, seja na rua, no trabalho, na vizinhança, na escola, no comércio, no mercado. Mas tem as pessoas que a gente convida para entrar na nossa casa. Aí é um nível de relacionamento mais íntimo. Não é qualquer pessoa que eu encontro na rua que eu chamo para ir para a minha casa. E aí tem um passo a mais, que é o quê? A pessoa que eu convido para estar à minha mesa e se alimentar comigo. Aí é um relacionamento ainda mais íntimo. Nem todo mundo que a gente convida para ir na nossa casa, a gente chama para sentar à mesa conosco. Nem todos. E aqui é um nível maior de relacionamento. E na Bíblia a gente vê esse caso acontecendo com Abraão. Deus faz uma refeição com Abraão. Deus desce à terra para fazer uma ceia com Abraão, para ceiar com Abraão. E durante essa conversa com Abraão, ele traz algumas revelações. Ele fala, na primavera, quando eu voltar aqui, Sara já vai ter tido Isaac. Sabe a promessa que eu fiz 24 anos atrás? Vai se concretizar. Vocês vão ter um filho, Isaac virá. E mais do que isso, antes de Deus partir, ele fala, será que eu vou guardar segredo para o meu amigo Abraão? Claro que não. Aí ele compartilha que ele veio, que ele estava indo até Sodoma e Gomorra para destruir as cidades, por conta da maldade que havia nelas. E aí tem aquela clássica passagem de Abraão conversando com Deus, mas Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir ainda assim? E se tiver 40? E Abraão vai descer na régua, né? Até chegar em 10, e se tiver 10? O Senhor ainda assim destrói? Nós temos um Deus, que Ele não só quer falar conosco, mas Ele quer nos ouvir. Deus quer se relacionar conosco de uma maneira que Ele também nos ouve. Ele considerou o que Abraão falou, Ele não só falou o plano dele, mas ouviu a opinião de Abraão. E assim Deus deseja conosco, um relacionamento de falar conosco, mas também de nos ouvir. Isso não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que a gente quer, porque Deus é Ele e não nós. Mas Ele nos ouve, Ele considera o que a gente está falando. Mas Ele vai fazer segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ainda bem que Ele faz segundo a vontade dEle e não a nossa. Ainda bem. E se a gente ainda parar para pensar mais um pouquinho em Abraão, como que foi a jornada de Abraão aqui? Ele viveu uma vida sendo dirigido por Deus, sendo conduzido por Deus. Ele deixou toda a sua família e viveu uma jornada caminhando segundo a direção de Deus, vivendo acreditando nas promessas de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Ele quer se relacionar conosco porque Ele nos ama, nos deseja, mas também porque Ele quer nos dirigir, Ele quer nos conduzir, Ele quer que a gente viva aqui uma jornada segundo a vontade dEle, vivendo segundo a palavra dEle e crendo nas promessas dEle. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Mas como que a gente pode saber a vontade de Deus para a nossa vida?
nos relacionando com Ele, conversando com Ele. Prosseguindo na palavra, nós chegamos em Moisés. Deus chamou Moisés para um relacionamento, que o resultado desse relacionamento foi o quê? A libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Deus nos chama para um relacionamento, para que pessoas sejam libertas da escravidão do pecado. Nós somos o Moisés que vamos aí levar a palavra de Deus, e ela vai transformar pessoas ao ponto de elas serem libertas da escravidão do pecado, se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós, essa é a vontade de Deus. E se nós olharmos a história do povo de Israel no deserto, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, chegam no deserto. Ao chegar ao Monte Sinai, uma das primeiras coisas que Deus fala para eles é o quê? Deus chama eles para vir até a montanha, se relacionar com eles. Tamanho desejo de Deus, chamou todos: ei, venham, eu quero me relacionar com cada um de vocês. E diante da presença de Deus tremenda naquele monte, o povo tem medo de morrer. O povo pede para que Moisés seja interlocutor dele com Deus, porque eles não querem morrer. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, algo vai mudando em nós, algo vai morrendo dentro de nós, o nosso velho Adão vai morrendo. Para quê? Para que Cristo cresça dentro de nós. Paulo afirma que Deus vai nos transformando de glória em glória à semelhança de Jesus. Para isso a gente tem que entrar na presença dEle, se relacionar com Ele, se colocar aos pés dEle, desejando e vivendo esse relacionamento com Ele. Essa é a vontade do Pai, esse é o desejo do Pai. Se a gente olhar, mais um pouco para Moisés, lá em Êxodo 33, 11a, diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Esse é o nível de relacionamento que Deus deseja conosco. Não é um relacionamento de um pai mandão, de um pai distante, de um pai que fica olhando lá de cima só apontando o dedo. Muito pelo contrário, Deus deseja se relacionar conosco de uma maneira tão íntima, como se a gente fosse um amigo, um filho presente, um filho que vive constantemente na presença dEle, que ama a presença dEle. Avançando mais um pouquinho em Êxodo 33, 15, a gente lê o seguinte: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Esse tem que ser o desejo dentro do nosso coração. É melhor eu estar aqui com Deus do que ir lá fora sem Deus. É melhor que eu viva na presença de Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. E muitas vezes a gente troca a presença de Deus por coisas daqui: dinheiro, fama, poder, sucesso, likes. O nosso maior desejo tem que ser Deus e a presença dEle, como era Moisés. Por que Moisés viveu experiências tão tremendas na Bíblia? Ele refletiu a glória de Deus fisicamente, quando ele desceu do monte. Ele recebeu das mãos de Deus a tábua escrita por Deus com os 10 mandamentos. Ele passou 40 dias e 40 noites seguidas na presença de Deus. Ele viu Deus pelas costas, Deus passando. Ele pediu: eu quero ver a sua glória, e Deus permitiu que ele visse as costas. Por quê? Porque ele desejava Deus e se relacionava com Deus, porque Deus era o primeiro na vida dele, porque Deus estava no coração dele. Chegamos em Davi, o maior rei da história de Israel. Davi, ele passa um tempo sendo só rei de Judá, mas eis que ele consegue unificar todo o reino de Israel, e ele consegue novamente conquistar Jerusalém. E qual que é um dos primeiros atos de Davi após conquistar Jerusalém? É trazer a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Ela representava a presença de Deus. Um dos primeiros atos de Davi, quando entra para governar em Jerusalém, é falar: Deus, eu quero governar contigo, eu quero viver na tua presença. E ele traz a arca, e a alegria dele é tamanha com a presença de Deus, que ele entra na Nova Jerusalém dançando, algo que para a época era um escândalo, tanto que a esposa dele, Mical, repreende ele depois. Tamanha alegria de Davi por estar na presença de Deus, que ele dança diante de Deus, ele se alegra com Deus. E muitas vezes a gente aqui no louvor fica murchinho na cadeira,
Precisa Lucinho de então tentar agitar, né? Quando a gente deveria, como Davi, estar alegre por estarmos na presença do Criador, do Deus Todo-Poderoso, que nos deseja, que nos ama, que nos quer. E a hora que eu olho para Salmos, e tem um versículo de Salmos que eu amo, que mostra essa questão de Davi, a prioridade que Deus tinha na vida de Davi. Salmos 27:4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Olha só a coisa linda, a única coisa, meu maior desejo, é habitar o quê? Só de domingo na sua casa? Não, é todos os dias habitar na casa do Senhor. Imagina, não existe isso, mas vamos só imaginar, que a gente acha que uma lâmpada do gênio, e a gente esfrega essa lâmpada do gênio, sai um gênio, e sai um gênio meio muquirana, ele fala assim, ó, agora é só um desejo que eu dou. Mas gênio, eu li nas histórias, sempre foram 3, não, agora a gente está economizando, é um só, é um desejo. O que você pediria para esse gênio? Qual seria o maior desejo da sua vida? Se fosse Davi, ele falaria, eu quero a presença de Deus, eu quero habitar na casa de Deus, para viver na presença dEle todos os dias da minha vida. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Se a gente acha uma lâmpada do gênio, esse deveria ser o nosso pedido, viver na presença do Senhor, habitar com Ele todos os dias, em todo o tempo, viver com Ele. E esse é o desejo de Deus. Nós vamos ver no final dessa palavra, a vontade de Deus é habitar conosco, está lá em Apocalipse, no final das Sagradas Escrituras, o desejo de Deus de habitar conosco. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia o coração de Deus, ao ponto de falar, Deus me ama desse tamanho, eu quero habitar com Ele, porque Ele quer habitar comigo. E esse tem que ser o nosso desejo. E vamos dar um grande salto aí para poder almoçar, né? Senão o pessoal vai ficar bravo aí comigo. A gente chega em Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne, é o Deus que veio em forma de homem. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus. E Ele veio para quê? Para revelar Deus, para nos mostrar Deus, para nos levar até o Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se relacionava muito com Deus. Imagina nós, se Jesus de vez em quando dava uns perdidos nos discípulos para subir sozinho um monte e estar com o Pai, imagina nós também precisamos entrar nessa presença, viver com Ele, estar com o Pai, viver uma vida de relacionamento íntimo e intenso. E qual que foi um dos últimos momentos de Cristo com todos os seus discípulos, inclusive com Judas que o trairia? Foi uma ceia com eles, um relacionamento íntimo à mesa, né? Tem relato que supostamente João encosta até a cabeça no peito de Jesus durante essa ceia. A gente vai celebrar aqui a ceia, nós estamos aqui o que? Diante do Pai, celebrando uma refeição com Ele, porque a gente quer ter um relacionamento íntimo com Ele, nós queremos estar diante dEle. E eis que Jesus é crucificado, e aí tem os efeitos da morte de Jesus. Se a vida dele nos transforma, a morte também, porque Jesus, ao morrer na cruz, o sangue dele nos libertou do pecado, o sangue dele nos limpa do pecado. E o que é o pecado? O pecado é a desobediência de Deus, é uma separação entre o homem e Deus. Vem Jesus e com o sangue dele nos tira isso que separava do Pai e nos coloca diante dele. Nós podemos agora com ousadia entrar na presença de Deus, porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Ele pagou pelos nossos pecados lá, o pecado que nos afastava de Deus está pago por Jesus. Então nós podemos agora entrar e viver na presença de Deus. Jesus veio para fazer o plano da redenção, Ele veio para restaurar o plano inicial de Deus, que era o que? De viver uma vida de relacionamento com o homem. E quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Esse véu era o véu que separava o templo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde Deus vinha, onde a presença de Deus estava. A hora que esse véu rasga de alto a baixo, simboliza o quê?
Eu estou restaurando o plano inicial. Agora Deus está acessível a todo e qualquer homem, toda e qualquer pessoa, desde que tenha uma aliança com Cristo. Nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Deus nos deseja, Deus nos quer, Deus deseja se relacionar conosco. Nós temos livre acesso ao Senhor. E aí, se a gente olhar mais um pouco para Cristo aqui na terra, mesmo depois de morto, ressurreto, Ele passa 40 dias fazendo o quê? Se relacionando com seus discípulos. Ele podia simplesmente ressuscitar e ir embora. Ele permanece aqui se relacionando. Nós vemos várias passagens no caminho de Emaús, na reunião sem Tomé, com Tomé, na conversa de Jesus com Pedro, perguntando se Pedro o ama, e até mesmo momentos antes dele ascender aos céus, ele ainda está se relacionando. Tamanho desejo de Deus em se relacionar conosco. Jesus permanece aqui ainda assim, mesmo morto, mesmo ressurreto, permanece aqui se relacionando conosco. Eu quero que vocês abram em João, quem tiver com a Bíblia aí, João 16, 7. Se a morte de Jesus tem todos esses significados, traz mais um muito importante, e Deus explica aqui até antes mesmo dele morrer. João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Fico imaginando, eu dou umas viajadas às vezes lendo a Bíblia, fico imaginando eu lá no meio dos discípulos ouvindo isso de Jesus. Imagina Pedro, impulsivo, Jesus chegando falando, não, é necessário que eu vá para que ele venha. Espera aí, como é necessário que você vá, Jesus? Agora que o negócio está ficando bom, pessoas estão sendo curadas, nós vimos pessoas mortas, o Senhor ressuscitar, paralítico andando, o Senhor ensina algo tremendo, nós não aprendemos nem o começo ainda, as multidões estão aumentando e nos seguir. Como que você precisa ir? Como que é melhor que você vá? E aí vem uma pergunta, o que é melhor do que ter Deus aqui conosco? Ter Jesus aqui conosco, o que é melhor? É ter Deus habitando dentro de nós, porque Ele vai para que o Espírito Santo venha e habite dentro de nós. Os discípulos não tinham Jesus 24 horas por dia, Jesus dormia, Jesus saía para orar no monte, Jesus às vezes ia para alguma missão com parte dos discípulos, Jesus enviou os discípulos em missão sem Ele, então eles não tinham Jesus 24 horas por dia do lado, mas agora nós temos Deus 24 horas por dia dentro de nós, porque Ele habita dentro de nós. Tamanho desejo de Deus se relacionar conosco. Ele enviou seu Filho, mas depois Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós e viver dentro de nós. Nós podemos conversar com Ele quando quiser, onde quiser, como quiser, porque o Espírito Santo não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita dentro de nós. Nós somos templo de Deus, através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Mas o mundo está aí, né? Mas William, minha vida é muito dinâmica, eu tenho que trabalhar, tenho filho, tenho coisa em casa, tenho tantos afazeres, como fazer para me relacionar com Deus? Não dá, e a vida dinâmica nos leva a isso. Fala a verdade, quando você está sem fazer nada, não parece estar sendo um inútil? O mundo anda tão dinâmico, se eu não estiver vendo alguma coisa no celular, ou fazendo alguma coisa, parece que eu não estou fazendo nada, que eu estou perdendo o meu tempo. E como que a gente vai entrar na presença de Deus sem celular, sem fazer nada? Como isso? Lucas 10, 39, vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Lucas 10, 39 diz o seguinte, aqui Jesus foi visitar Marta e Maria, tá? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor,
não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só o que Jesus responde. O que é o mais importante nessa vida? É estar aos pés de Jesus, conhecendo, amando, relacionando. Mas o mundo está nos levando a cada vez fazer mais coisa, para não termos esse tempo aos pés de Jesus. Só que quando a gente prioriza algo, a gente dá um jeito. Quantas pessoas aqui não trabalham durante o dia, estudam à noite, porque priorizaram os estudos, ao ponto de abrir mão de estar em casa à noite descansando com a família para estudar. Nós temos que priorizar o tempo com Deus, e está no DNA da nossa igreja, o TSD, o tempo a sós com Deus. Nós temos que praticá-lo, nós temos que vivê-lo, não podemos permitir que o mundo nos leve a viver essa vida afastada de Deus, essa vida corrida, passa meia hora rolando na tela, mas não passa 5 minutos aos pés do Senhor, passa o fim de semana maratonando série, mas não lê uma página da Bíblia, um capítulo da Bíblia. Nós precisamos parar com isso, nós precisamos entrar na presença de Deus. Deus está nos chamando para entrar na presença dEle, para viver na presença dEle, para permanecer com Ele. Mais ou menos uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, no começo do ano, eu estava no meu relacionamento com Deus, conversando com Ele, e Ele tocou no meu coração de uma maneira muito forte. Fazia muito tempo que eu não sentia dessa maneira. Ele me falou algo que foi tão forte que parecia que tinha sido audível. Não foi audível, mas foi tão vivo. Ele falou uma frase tão pequena, mas tão profunda. Ele falou assim: ame os meus pés. Foi isso que ele me falou. E é um significado muito grande, dá para fazer até uma ministração só disso, mas para a gente se ater à palavra de hoje, Ele está nos chamando para sentar aos pés dEle. Quando a gente quer passar um tempo com alguém, a gente senta para conversar. Você já viu aquele negócio que a gente vai conversar com alguém, a pessoa está de pé, você fala: senta. Não, eu estou com pressa, eu preciso ir embora. Mas quando a gente senta, porque a gente está sinalizando para a pessoa: eu quero passar tempo com você, eu quero conversar com você, eu quero me relacionar com você. E Deus está nos chamando para sentar aos pés dEle, para se relacionar conosco, para estar conosco, para viver conosco. Esse é o desejo do Pai, esse é o convite que Ele está nos fazendo aqui hoje, de estarmos aos pés dEle, de amarmos os pés dEle mais do que qualquer outra coisa. E a hora que a gente olha para a história de Jesus aqui, Jesus chega, a hora que Ele vai começar o ministério dEle, o que Ele faz? Ele escolhe os discípulos. Só que com o passar do tempo, os discípulos se tornam o quê? Amigos dEle. E Ele vai e deixa os discípulos o quê? Para cuidarem da noiva. A amizade se torna noivado, mas Ele voltará, para quê? Para casar. A noiva que somos nós se tornará a esposa de Jesus, e assim seremos um só. É um relacionamento crescente. Tamanho desejo de Deus por nós, esse relacionamento cresce, esse relacionamento aumenta. É isso que Deus nos mostra através da Bíblia. Ok, Jesus vai voltar para casar conosco, mas como vai ser após isso? Como vai ser o relacionamento de Deus com o homem após Jesus voltar? Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3. Finalzinho da Bíblia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Avançando para o versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro a sua candeia. Apocalipse 22, 3. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, aleluia, e os seus servos o servirão,
eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia, Deus estará conosco. Se começa em Gênesis, Deus indo todo dia ao Éden, termina em Apocalipse com Deus habitando em nosso meio, Deus estando conosco, a gente vivendo junto dele na Nova Jerusalém. É Deus que nos deseja, é Deus que nos ama, é Deus que nos quer. E eis aqui um convite que Jesus nos deixa hoje, a mim e a cada um de vocês. Apocalipse 3:20, quero terminar com esse convite de Jesus. Olha Jesus falando para cada um de nós: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus está batendo na porta do nosso coração, pedindo para entrar, porque Ele quer cear conosco, Ele quer uma comunhão íntima e plena conosco. A gente precisa dizer sim, abrir o nosso coração. Ele não vai arrombar nosso coração, Ele não vai entrar arrombando, Ele vai entrar porque nós queremos, porque nós abriremos a porta. Cabe a gente decidir escolher, a escolha é nossa. O que nós vamos fazer diante desse convite de Jesus? Vamos abrir a porta e sentar aos pés dele, como fez Maria? Ou vamos ignorar ele, bater na porta e viver como Marta, só preocupado com as coisas daqui? Qual será a nossa resposta diante desse convite de Jesus? Você quer passar toda a eternidade na glória de Deus, como a gente viu na Nova Jerusalém? Ou no inferno? Porque o inferno é uma consequência da pessoa viver uma vida afastada de Deus. Se ela viver uma vida aqui totalmente separada de Deus, afastada de Deus, como consequência é o inferno. Se nós queremos habitar com Deus, nós temos que começar a viver com Deus já, agora, aqui. A eternidade é um reflexo da nossa vida aqui. Então o convite que Deus faz para nós hoje: abra a porta, vem cear comigo, vem sentar aos meus pés, tenha um tempo de qualidade comigo, porque eu te amo, eu quero estar contigo. É isso que Deus está falando para cada um de nós hoje. Eu quero me relacionar com cada um de vocês, não importa o seu passado, não importa o pecado, não importa a situação. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não ama só quem tem dinheiro, Ele não ama só quem tem isso ou aquilo. Ele ama a todos, independente da nossa situação, condição, família. E Ele nos deseja e nos quer. Eu quero que vocês fiquem em pé e conversem nesse momento com o Pai. Aproveite esse convite de Deus para estar conosco. Conversem com Ele agora, sente-se aos pés dEle. Abra o seu coração para Ele e permita Ele ministrar ao seu coração também. Agradeça por tudo que Deus fez, pelo amor dEle, pela misericórdia, e demonstre o seu amor por Ele. E que isso seja uma constante em nossas vidas, não seja só um momento aqui na igreja, mas esse momento se repita cada dia da nossa vida aqui, por toda a nossa existência. Que nós possamos fazer como Davi: se eu puder pedir uma única coisa, eu quero estar contigo, Senhor, habitar na sua casa, para viver contigo, para estar aos teus pés, me relacionando contigo, vivendo contigo. Esse é o desejo, que esse seja o maior desejo do nosso coração, essa vida de intimidade, de relacionamento com o Pai. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esse desejo no teu coração, por se relacionar conosco. Nós te agradecemos pela vida, pela morte de Jesus. Nós te agradecemos pelo Senhor nos desejar tanto, ao ponto de enviar o seu único Filho, para que possa ser reestabelecida a nossa conexão contigo, para que possamos novamente entrar na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós te agradecemos,
porque o Senhor nos deseja ao ponto de descer e morar conosco na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, por tamanho desejo. Ei, Espírito Santo, desperta em cada um de nós um desejo grande pelo Pai. Espírito Santo, nos cutuca se preciso for para entrarmos na presença do Pai. Nos conduz a entrarmos na presença do Pai, a não vivermos mais nenhum dia da nossa vida aqui longe do Pai, fora da presença dEle. Nos direciona, Espírito Santo, a vivermos uma vida íntima e próxima com o Pai, como Ele deseja, como Ele quer. Nos ajuda a vencer a nossa carne, a vencer o mundo, a vencer a tentação, a vencer todos os obstáculos que às vezes surgem para entrarmos na presença de Deus. Nos ajuda a desejarmos e priorizarmos essa presença, e assim vencermos e superarmos esses obstáculos. Dai-nos um desejo enorme no nosso coração pelo Pai, e por viver na presença dEle. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Queria fazer uma pergunta: se tem alguém que quer firmar uma aliança com Deus hoje, quer dizer sim para o convite dEle, se tem alguém que quer restaurar esse relacionamento, que quer novamente firmar esse relacionamento, que venha aqui à frente. Se há alguém que o Espírito Santo está tocando no coração, venha, firme essa aliança, restaure esse relacionamento. Deus está nos chamando aqui a isso, está nos convidando a isso. Poderoso Deus, te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para se relacionar conosco e nos chamou. E aqui nós estamos, ó Deus. Faz isso em nós e nos leve para um relacionamento cada vez mais íntimo contigo, ó poderoso Pai, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, queridos, por favor, mais um minutinho.